Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo. A gente está aqui para mais uma mentoria, mini aula, como você quiser chamar. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre os conectivos, a forma como a gente liga as frases na língua inglesa, que vai ser muito útil. A gente usa isso toda hora, porque você não fala nem português, nem inglês, nem qualquer língua com frases soltas, sem sentido, sem interligação uma com a outra. Muito mais na escrita. Porque falado até você dá uma ludibriada ali, mas escrevendo não tem nem como fugir, você vai ter que usar isso. E o principal que a gente vai ver hoje são as palavras usadas para conectar, os conectivos. Começando com conectivos de adição, que acrescentam informações ao que foi dito antes, como por exemplo, and, also, moreover, nem o exemplo she speaks French and Spanish, que adiciona algo a mais ao que já era. Temos também os de contraste, que é uma oposição à ideia que veio antes. Por exemplo, it's expensive, but it's worth it. É caro, mas vale a pena. E a gente tem, depois disso, conectivos de causa e efeito e tempo. Causa e efeito é basicamente um porquê, explicar a razão de algo ou a consequência de um evento. He was late because he missed the bus. Ele estava atrasado porque perdeu o ônibus. E de tempo indica um momento que algo aconteceu. Tem, por exemplo, when, after, until, before. Esse tipo de palavra que tem como exemplo call me when you arrive. Me liga quando você chegar. É uma condição temporal. Após isso, a gente tem os de condição propriamente dito, que são quando você está falando de uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, if, que é se, unless, provided that, entre outras muitas palavras, que estabelece uma conexão hipotética com o que pode acontecer ou poderia ter acontecido. Por exemplo, we'll go if it stop raining. Nós vamos se parar de chover. É uma condição hipotética. Ainda não aconteceu, mas pode acontecer. E ênfase para destacar uma informação. I love music, especially jazz. Eu amo música, especialmente jazz. Para deixar claro, essas palavras que estão aqui são uma pequena amostra. Existem muito mais do que só isso. Mas, que nem eu falo sempre, é meio impossível mostrar tudo de uma vez só. E não é só vendo isso que você vai aprender a falar. Como qualquer outra língua, falar ela é muito mais importante do que você só estudar ela. Principalmente se você quiser usar para o dia a dia. Porque na maioria das vezes o que você vai escrever, o que você vai falar, não é a norma culta da língua. Por mais que é ótimo você saber por conta de que a gente vai fazer aqui, né? Os I6, principalmente o do SAT para quem vai fazer. E essas regras aqui também são importantes para você ter uma questão, um entendimento maior da coesão nos textos. Principalmente quando você for fazer as questões do SAT de português. Coesão é algo que você vai ter que prestar bastante atenção na hora de estar fazendo. Continuando, conectivos de conclusão, que terminam uma ideia ou um argumento. Finally, we agreed on a solution. Finalmente, nós concordamos em uma solução. E de exemplificação, que ilustra um ponto com algum exemplo que você vai dar após ele. Por exemplo, she likes fruits such as apples and bananas. Ela ama frutas como maçãs e bananas. E os últimos desses que a gente vai ver são os de comparação, que mostram uma semelhança entre ideia ou situação, uma semelhança entre o que veio antes e depois dele. He works hard. Similarly, his brother does too. Ele trabalha duro, assim como o seu irmão faz.
E nós temos oposição, que contrapõe uma ideia de forma direta. Seria um ao contrário de, no caso, né? Temos como exemplo, he's not lazy. On the contrary, he's very diligent. Ele não é preguiçoso, mas pelo lado contrário, ele é muito diligente. Agora, a gente vai para umas diquinhas extras, que é cuidado na hora que você for colocar essas palavras, porque a pontuação pode mudar. Por exemplo, se você colocar ele no começo, ele vem seguido por vírgula. Se você colocar ele no meio, ele vem com vírgula antes e depois. É basicamente a mesma regra que no português. Quando você quebra a linha de escrita, você tem que separar a parte quebrada por vírgulas. Isso aqui vai ser muito interessante, porque às vezes alguma coisa que você acha estranha por não estar familiarizado pode ser sim normal, mas muito incomum. Por exemplo, nesse caso aqui, né, da mudança de posicionamento. Ele pode estar tanto no começo, quanto após o sujeito, quanto no final da frase. Mas você não vai necessariamente ver todos esses em quantidades iguais. As pessoas escrevem de maneiras diferentes e tem uma maneira mais comum, que na maioria das vezes é no começo. Mas isso não torna as outras formas erradas. Além disso, a gente tem o fato de evitar repetições. Se você ficar usando muito uma mesma palavra, o texto começa a ficar meio travado e passa uma impressão de que você não conhece verdadeiramente o vocabulário. Você não tem um leque grande de coisas que você sabe. Porque você limita muitas poucas palavras para explicar uma ideia muito grande. Então, estudar sinônimos de palavras muito usadas, tipo porque, por exemplo, são coisas que vão ser bem úteis para vocês. E também a questão do tom. Você, em um essay, por exemplo, você vai usar uma forma de escrita mais formal do que falando com amigos, escrevendo uma mensagem para algum colega seu. Até porque é um contexto completamente diferente. E por enquanto, por essa aula, é isso. Os conectivos eles vão ser muito bons para aprimorar a forma como você fala, mas que nem eu sempre digo, não use isso como sua principal e única fonte de conhecimento. Procure vídeos, cursos, veja não só vídeos de aprender, mas sim vídeos de pessoas conversando em inglês, porque a forma como você fala não é exatamente como está escrito. Você percebe isso até no português. Chega alguém com você falando português dos livros, você vai ficar meio confuso porque não é algo que acontece. A não sei que esteja, sei lá, falando com um professor de português. Aí sim. Mas procure escutar a língua e tentar praticar ela sempre que possível. Coloca o seu celular na língua inglesa, coloca o seu computador em inglês, leia conteúdos em inglês, porque isso vai te ajudar, assim como ler em português te ajuda a ter um vocabulário maior, ler em inglês também te ajuda, porque você pega aquelas palavras que você não sabe, você pesquisa, você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, absorvendo a cultura do lugar. E isso é tão importante quanto saber a parte teórica em si. Bem, depois de ter tudo isso dito, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o final de mais essa mentoria. Que nem eu disse, procurem informações a mais. Não se contentem apenas com aquilo que é passado aqui. Isso é só uma forma de relembrar. Muito obrigado e até a próxima.